Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso PET 4, né? Primeira semana, e vamos falar de um assunto muito importante que cai em vários vestibulares, em vários concursos. Então, se trata do nacional desenvolvimentismo, né? É, Lá no PET tem um conceito que é legal a gente entender, né? E gravar bem esse conceito. Lá no PET fala nacional desenvolvimentismo, né, quer dizer, o Estado investe na infraestrutura, na base econômica e no aceleramento industrial do país. Tá? Então foi um progresso econômico do Estado pela industrialização. Então foi quando começou a desenvolver a nossa industrialização propriamente dita. Tá? E isso aconteceu no governo desse senhor aí que está na foto, o JK, o Juscelino Kubitschek, que por acaso era mineiro, né? E nós vamos falar dele mais na frente, tá bom? Mas essa industrialização não começou agora com o JK. Começou antes, lá no governo do Getúlio Vargas, nós já tivemos um início da nossa industrialização, tá? Mas esse conceito de nacional desenvolvimentismo se aplica muito mais ao Juscelino Kubitschek, tá bom? É, Antes, vamos falar um pouquinho do Juscelino Kubitschek, como ele chegou, né, na presidência da República. Tá? Então, o pessoal chama popularmente, né, de JK. Vamos falar de JK que fica mais fácil para vocês entenderem. Né? Com a morte do Getúlio Vargas, né, que era um cara bem popular, né, esse último governo dele, antes do suicídio, foi um governo bem democrático, mais democrático que os outros, né? Teve um maior desenvolvimento, ele investiu na indústria, as leis trabalhistas, aprofundou as leis trabalhistas, se aproximou dos sindicatos, e aí era um governo mais popular mesmo, né? Então, com a morte dele, criou um vácuo, né? Um vácuo na política, que ele era o grande líder da política nacional. E aí o seu vice, Café Filho, né, ficou com a incumbência de assumir, é, de assumir a presidência, segundo a Constituição da época. Né? Mas teve uma pressão muito forte dos militares em cima. Né? Então foi um período muito tumultuado da política nacional. Entendeu? E foi nesse contexto, desculpa, foi nesse contexto que o JK, que era do PSD, né, era um partido de centro-esquerda, né, era um partido da classe média, vamos dizer assim, e colou com o João Goulart para ser o seu vice, tá? Que era do PTB, que era um partido de trabalhadores, partido trabalhista, ele foi ministro do Getúlio Vargas, então era um cara que trazia toda a bagagem do getulismo. Então, os militares já não gostaram, ficou todo mundo com a orelha em pé, quer dizer, é uma chapa de esquerda, né? Ficou todo mundo assim, apesar do JK ser do PSD, né? Ser um representante da classe média e tal, mas se você olhar essa chapa, você vai entender que ela é bem de esquerda, tá? Então isso aí já causou um zum 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 na política nacional, né? E mais a pressão dos militares, a pressão internacional, né? Nós estávamos num momento de Guerra Fria, então os Estados Unidos fazendo pressão, e aí ganhou essa chapa de esquerda. Então o governo do JK foi de 56 até 61, né? E o governo dele era pautado em cima de um slogan. Ele foi eleito em cima de um slogan. O plano de metas. Ele tinha um plano que o slogan era 50 anos em 5. Então ele
que ele queria mostrar que o Brasil estava entrando na modernidade, que ele ia avançar 50 anos em 5 anos de governo, entendeu? Então então ele preparou um plano econômico, né, que era baseado em metas. Ele tinha 30 e poucas metas para cumprir em 5 anos, né? Então esse plano era chamado de Plano SALT. O que é isso? Era baseado em cima que ele ia investir em quatro direções, né, da economia brasileira, que era saúde, alimentação, transporte e energia, né? Então o Brasil, ele achava que o Brasil tinha que investir mais na saúde, alimentação principalmente, né? Criar mecanismo para aumentar a produção alimentícia. Tinha que melhorar o transporte, então ele investiu em estradas, aumentou muito, a quantidade de estradas. E isso acarretou a diminuição da ferrovia, porque o Brasil tinha muitas ferrovias, e com isso diminuiu muito, né? Porque começou a investir no transporte, na indústria automobilística, né? E energia. Ele fez muitas obras, muitas hidrelétricas, então o governo tinha que gerar condições para que esse desenvolvimento viesse, né? E quem bancaria todo esse desenvolvimento? O capital estrangeiro, né? Ele abriu a economia brasileira para o capital estrangeiro, tá? Principalmente indústria automobilística, entendeu? Que sustentou a economia naquela época e sustenta até hoje, né? Se a gente for observar, as maiores montadoras do mundo estão hoje no Brasil. Então a indústria automobilística ainda é forte. Quem abriu o caminho para isso foi o Juscelino Kubitschek, tá? Além de tudo, esses planos deles era pautado em grandes obras públicas, né? Para poder dar essa sustentação de energia, de transporte, né? Precisava de grandes obras públicas. E a principal delas foi a construção de Brasília. Tá até uma foto aqui que eu achei da construção, né? Foi uma coisa muito importante, porque não só para ele acompanhar o Brasil, porque ele queria simbolizar que a capital deveria ficar no centro, no coração do Brasil, entendeu? Para atender a todo o Brasil, todas as regiões. E tinha também a segunda intenção, que era para fugir. O governo, uma vez, ficava no Rio de Janeiro, né, o governo federal, então era muito pressionado. Quando tinha alguma crise, algum problema social, os governos eram muito pressionados no Rio, né? Estava muito em evidência. Então, levando a capital do Brasil lá para o interior do país, diminuiria essa pressão em cima dos políticos, tá? É, Depois de todo esse balanço, todo esse desenvolvimento, né, tudo isso que o Brasil avançou nesse período, nós tivemos pontos positivos e pontos negativos, né, desse plano do JK, toda esse investimento, né, no país. Vamos falar dos positivos, né? Teve um aumento do parque industrial, né? Esse plano, todas essas metas era para que aumentasse o parque industrial, e realmente aumentou, né? E com esse aumento de indústria gerou mais empregos, né? Então teve um aumento muito grande de empregos, né? Tanto na parte das obras públicas como na parte industrial, tá? Agora, o que teve de negativo nesse período? Primeiramente, o êxodo rural. O que é êxodo rural? As pessoas saíram do campo e começaram a ir para a cidade. Todas as regiões. Todo mundo queria ir para São Paulo, para Rio, onde tivesse indústria, né? E com isso, as pessoas chegavam e iam morar onde? Iam morar nos subúrbios, nas zonas afastadas do centro. E com isso foi o primeiro processo, não foi o primeiro, mas foi um processo muito forte de favelização que nós tivemos nesse período, né? Que as pessoas não conseguiam pagar no centro, tinham que morar afastado do centro, né?
E também nós tivemos, com todo esse processo, um aumento da inflação e da dívida externa, porque você pegava, você financiava todas essas obras, todo esse avanço tecnológico, você financiava com capital estrangeiro. Então o Brasil começou a pegar dinheiro emprestado do exterior para poder fazer essa aí, causou um aumento da inflação e da dívida externa, tá? E isso foi uma coisa negativa que ficou para os outros governos resolverem, né? Qual foi a consequência com esse aumento de inflação, com esse aumento de... No final do governo do JK, ele pega e rompe com a FMI. FMI, né, é o organismo internacional monetário, que ele empresta dinheiro para os países em desenvolvimento, mas ele dita como que o país tem que se comportar economicamente, politicamente, né? E aí, o que, que o JK fez? Ele rompeu com o FMI, ele pediu uma moratória. Ele falou, não tem condições de pagar. Eu te devo, não nego, mas vou pagar quando puder. Então, ele fez isso. Quando ele faz isso, a popularidade dele cresce, porque as pessoas estavam sentindo na pele a inflação, estavam sentindo na pele as consequências, né, dessa carestia, desse aumento dos preços e tal. E aí a esquerda se aproxima do JK. Vocês lembram lá no início, quando eu falei que a chapa dele foi montada? Ele era o representante da classe média e tinha o João Goulart, que tinha um apelido de Jango, né? Costumo falar Jango, porque eles se aproximaram, né, para formar aquela chapa. Então essa esquerda mais ativa, mais participativa do país, viu no JK um representante forte, que ele era um excelente político, né? Então o pessoal colou nele. E consequência disso vai ser lá na frente a eleição do Jango, do Jânio Quadros e do Jean Goulart, né? Que depois o Jânio Quadros renuncia e o Jean Goulart assume para depois os militares derrubarem ele, né? E aí já é uma outra história. Mas o importante é que esse momento do país, do governo JK, foi um momento que o Brasil se desenvolveu, o Brasil se impôs no cenário internacional, né? E também gerou outras correntes políticas, né? Então é um período muito importante. A gente sempre tem que estudar esse período pensando nos concursos, que sempre cai questões do JK, dessa era JK. Tá? Então eu aconselho vocês a lerem lá o texto do PET, responder as perguntas, né, que eu já vou enviar o formulário para vocês. E procurem novas fontes, tem muito material no YouTube, na internet sobre esse assunto. É bem interessante vocês se informarem, tá? E meus contatos estão aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo. E bons estudos, tá?